E hoje, para brilhantar a minha mesa, está comigo aqui ele, professor Janir. Seja bem-vindo, boa noite. Boa noite, pastor. Boa noite a todos que estão nos acompanhando nesse momento. Pastor, é uma grande alegria poder estar aqui hoje participando do videocast Renovamente. E vou te explicar por quê. Porque o videocast Renovamente, eu acompanho, gente, desde a estreia. Lembra? Há mais de 2 anos, me lembro que foi com a pastora Thaís. Foi. E eu acompanho porque eu gosto, me identifico. Esse podcast tem videocast, né? Tem me inspirado, né? E também porque é apresentado por um amigo querido, né, que é um exemplo também de irmão, de cristão. Então, é um prazer enorme estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Opa, eu que fico lisonjeado com a sua presença aqui. Nós nos conhecemos faz bastante tempo, mas os nossos telespectadores, quem sabe, não conhecem quem é o Janir, professor. Da onde que veio? Por favor, Janir, se apresente aí. Perfeito. Então, eu sou o Janir, né, conhecido como professor Janir. Eu sou natural de Orleans, fica mais ao interior, né, mais próximo à serra. Sou cristão, casado, tenho 4 filhos. Eu sou casado com a mulher mais linda desse mundo. Depois da minha. E quando que eu falo em linda, eu não falo só da estética externa, mas sim um coração lindo, uma esposa maravilhosa, uma mãe incrível. Então, e eu sou... hoje eu moro em Capivari, né? E como é que eu vou dizer para você? Eu sou professor, mas nem sempre eu fui professor. Então eu vou contar um pouquinho dessa história também. Vamos querer saber muito dessa história aí. Janir, e pra ti, o que é renovar a mente? Então, pastor, quando se fala em renovar a mente, eu entendo como um processo de transformação, mas um processo de transformação pessoal, né? Onde cada indivíduo precisa querer essa transformação. Então, eu posso ajudar na transformação da sua mente? Posso. Você pode ajudar? Pode. Só que cada indivíduo precisa querer essa mudança. E essa mudança, ela consiste em deixar para trás, né? Deixar para trás muitos costumes, muitos padrões, alguns pensamentos que muitas vezes eles te levam para trás, te levam para baixo. Então, essa renovação de mente é isso, é uma transformação da mente para algo melhor, para um futuro melhor. Muito bom. E quando que foi que aconteceu essa renovação na tua vida, Janir? Então, essa transformação, pastor, eu me refiro assim desde lá do início mesmo, que eu comecei a pensar um pouco diferente. Quando que eu tinha 30 anos de idade, hoje eu tenho 53, não parece, eu sei, tenho 53. Quando eu tinha 30 anos de idade, surgiu a vontade, a necessidade, na verdade, de aprender a ler e escrever. Eu não sabia ler e escrever, eu sabia só... Para aí, até os 30 anos de idade, tu não sabia ler e escrever, Janir? Exato, eu sabia assim o meu nome, eu sabia fazer o meu nome, mas hoje eu tenho um entendimento que eu era analfabeto. Por quê? O que é analfabeto? É o indivíduo que não se comunica através da escrita. Então, ele não consegue manter uma comunicação através da escrita. E eu não tinha esse poder de me comunicar pela escrita. Então, surgiu, né, foi acendendo no meu coração essa vontade de ir além, de estudar. Porque eu venho de uma família onde não tinha nenhum, assim, com exemplo de estudo. Entendi. Por conta da situação, por conta longe de escola. Então, a maioria dos meus parentes, eles até estudaram até o primário, até o 4º ano, 3º ano. E o negócio era trabalhar. Né? Trabalhar, era a roça. Era a roça, isso mesmo. Olha só, Janir. Então, eu mudei aqui para a região de Tubarão exatamente para estudar. E aí começa, então, a história de estudar desde o início ali da alfabetização até virar professor de matemática. Uau! E tu conseguiu, estudando, se tornar um professor? Consegui. E aí eu deixo até um alerta para você que está em casa. Não pare de estudar enquanto é cedo ainda, né? Eu tenho tempo. Não, mas já continue agora. Por que eu falo isso? Porque quando que eu voltei a estudar com 30 anos de idade... eu não tinha como eu me dedicar por inteiro para o estudo. Eu tinha que manter uma família, tinha que manter a casa, eu era o provedor da casa. Então, eu trabalhava durante o dia inteiro como pedreiro, como construtor, que eu sou construtor há muito tempo.
E à noite, então, eu frequentava a escola para aprender a ler e escrever, que era o meu objetivo, e depois eu fui além. E como é que foi esse processo para ti, Janir? Porque a gente sabe que lá na infância, onde a nossa mente está mais fresquinha, para a gente poder aprender as coisas de maneira mais rápido, e tudo é mais rápido. Para ti, 30 anos sem saber, voltar à escola, começar esse processo, como que foi para ti isso? Então, professor, é bem desafiador. Sim. Só que também é bem gratificante, porque, como você falou, a nossa mente, ela com o tempo não absorve o conhecimento como os mais novos, né? Só que em contrapartida, a gente tem muito mais garra, muito mais assim vontade e sabe aonde quer chegar. Entendi. E muitas vezes os mais novos, eles estão ali, alguns até por serem obrigados a estar. Então, isso que dá esse contraste onde a gente consegue também. Sim. E evoluir. como que foi que tu viveu essa renovação? Porque pelo fato de eu nasci numa família, né, que não tinha, provavelmente pessoas muito estudadas não tinha, era mais do interior, na roça. E por que despertou isso em ti? Esse desejo tipo assim, eu tenho que estudar porque... Por quê? Então, não tem uma coisa clara, um acontecimento específico para isso. E sim uma vontade de crescimento mesmo. De crescer. De crescer. Chegou uma hora que tu falou, eu tenho uma tampa aqui que eu preciso. Exato. E aí, no meu entendimento, até com as pessoas que eu conversava, quem estuda chega mais longe. Entendi. Quem estuda consegue um trabalho melhor, consegue uma vaga melhor. Sim. E eu fui nessa linha de pensamento para conseguir ler e escrever, para eu poder ter condições de ter uma carteira de motorista, de ter algo diferente do que todos da minha família tinham. Porque até então tu não tinha? Não tinha. Olha só, Janir do céu. Exato. Vivia numa redoma, vamos dizer assim, dentro de 4 paredes ali, sem saber o que fazer. Exatamente. Eu vivia junto com todos da família, no mesmo nível de conhecimento, vamos dizer assim. E eu sou grato por tudo isso, porque eu entendo que Deus tem preparado cada coisa a cada tempo. Entendo que, então, dali era o meu tempo de romper, de estudar e virar professor. E esse processo de ser um professor, vamos lá. Então agora nós estamos falando com um homem que tem 30 anos de idade, estudou. Como que tu conseguiu chegar lá? Qual foi o período de tempo? Como que aconteceu? Vamos lá, pastor. Então, eu iniciei o estudo ali, como mencionei, desde a alfabetização mesmo, que o nome do programa era Brasil Alfabetizado. Então, eu entrei nesse programa, consegui a alfabetização. Em pouco tempo, isso ali não tem um tempo que tu tem que preencher, não tem um tempo fixo, então é conforme a tua evolução. E dali eu consegui ir avançando por séries. Eu levei 8 anos para conseguir, desde a alfabetização até concluir o ensino médio. Entendi. 8 anos. E aí, sempre no SEJA, no Centro de Educação de Jovens e Adultos, aqui em Tubarão, onde é a minha segunda casa. Eu adoro as pessoas dali. E eu estudei por 8 anos no SEJA. Então, eu já era da casa. Sim. Eu acho que eu fiz... É um supletivo, né? Exatamente, supletivo. SEJA quer dizer Centro de Educação de Jovens e Adultos. Então, passou dos 15 anos, tu já pode entrar no SEJA. E aí, pastor, teve um fato bem interessante, bem curioso até, que todos os finais de ano, as faculdades, elas passam nas escolas onde tem formandos do 2º grau para ofertar cursos, né? Cursos de licenciatura, cursos técnicos. E aí passou o representante da faculdade ofertando o curso na minha sala. E eu estava no último ano do ensino médio. Eu peguei esse panfleto, levei para casa. Eu queria fazer uma faculdade dessa, mas era matemática, educação física, português, tinha algumas funções ali. E eu pensei, eu gosto de matemática, mas ser professor de matemática deve ser difícil, né? Aí eu perguntei para o meu professor de matemática, o professor Pedro, e ele disse, não, Janir, tudo é difícil, não é de matemática, tudo é difícil, mas com boa vontade tu vai conseguir. Olha só. E aí eu vou fazer. Só que eu não tinha terminado ainda. Eu faltava ainda concluir algumas disciplinas ali, uma parte da disciplina de português.
Mas como a faculdade seria de matemática, o diretor me liberou para eu fazer, então, essa matemática e um dia por semana ir no SEJA concluir o português. Olha E assim eu entrei. E assim foi. E assim foi. E aí, uma parte bem interessante, pastor, muitos, no decorrer ali da aula, foram desistindo por conta de muito trabalho, por conta de talvez não conseguir absorver o conteúdo, e aí na hora da avaliação não se dava muito bem. E eu consegui concluir e fui fazer a faculdade, só que 6 meses depois eu estava de volta no SEJA. Entendi. Agora como professor. Olha só. Agora como professor. Até me emociona um pouco, mas Sim. tá tudo certo. Não, mas faz parte. E aí, quem que eu encontrei ali? Muitos dos meus colegas. Que estudaram contigo e desistiram. Exato. Olha só. E aí, alguns ainda... Não, agora vai, porque se o Janir conseguiu, nós também podemos. Eu disse, claro que podemos, vamos fazer junto. E aí, não facilitando para eles, mas ensinando de uma forma que eu já sabia que eles iam entender melhor. Porque são pessoas, às vezes, mais sofridas, pessoas que tem um passado assim de luta muito grande, onde que tem que ser explicado de alguma outra forma. Sim. E aí eu consegui fazer todos eles formarem ali no 2º grau, né, no ensino médio. E eu voltei para dar aula na sala da minha professora Ivete. Ela pegou licença e eu fui contratado por currículo, estava iniciando o 2º semestre. E aí, todo mundo chorou, eu também chorei. Se falar muito aqui, eu vou chorar de novo, porque eu estava substituindo a professora. Uau, que lecionou para mim. Que magnífico. Gente do céu. O programa só está começando. Você já está vendo como é que a história do homem é poderosa demais? Então nunca é tarde. Estamos de volta com o videocast renovamente. O primeiro bloco passou muito rápido, porque assim, quando a história é boa, o tempo voa. E você está vivendo essa renovação hoje, está aqui comigo, o professor Janir. Que história maravilhosa, que nós vamos continuar contando ela até o final desse programa. Hoje está comigo aqui Janir, ele que tem contado a sua história, né? Começou a estudar, a alfabetizar aos 30 anos de idade. Então eu quero dizer algo para você, nunca é tarde para você começar. O processo de renovação, ele só acontece quando, assim como o Janir falou, quando a pessoa realmente quer viver uma renovação. Então, se você está pensando em começar algum projeto, tem um sonho seu que está parado aí, então não sai daqui desse programa agora. Assista até o final, que eu tenho certeza que a história do Janir vai inspirar a sua vida. E tudo aquilo que parou, o tempo que foi roubado, que você achou que perdeu tempo, não tem mais idade para isso, agora perdi muito tempo na minha vida, calma. Vamos juntos viver essa renovação, porque a partir de segunda-feira você nunca mais será a mesma pessoa. Janir, nós terminamos aqui o último bloco falando sobre você agora estudou, se alfabetizou e agora você estava no lugar da professora dando aula, né? E é uma história muito poderosa. Mas no meio desse percurso, Janir, as pessoas, né, olhando para ti, dizendo, poxa vida, 30 anos, né, agora que começou a estudar, e tu trabalhando, tendo uma família para sustentar, trabalhando na construção civil, como que foi esse processo na tua vida, Janir? O que as pessoas falavam para ti? Então, pastor, vamos lá. Até quero falar para você que está nos assistindo, não liga muito para o que as pessoas falam, não. Porque se eu tivesse dado ouvido para tudo o que falavam, hoje eu não seria professor, não. Não seria, de certeza que não. Então, como eu trabalhava na área da construção civil, muitos dos profissionais que estão na área da construção civil também estavam na mesma situação. Talvez sabiam um pouco, não era totalmente analfabeto, mas semi-analfabeto, vamos dizer assim. E eu fui muito zombado. A palavra é essa, professor. Eu fui muito zombado, porque, mas com 30 anos, tu acha que vai virar o quê? Vai virar professor? Olha. É isso que eu quero. Aí, você acha que burro velho vai achar o caminho? Olha só. Não acha. Aí, um outro que é bem forte, alguém já escutou aí, assim, porque tu tá estudando no Mobral. Aí, eu cheguei na aula no dia seguinte, fui falar com a professora. Professora Ivete, aqui onde que eu estou estudando é um Mobral?
Daí ela disse, não, aqui não é o Mobral, Janir. Eu pensei, agora, amanhã eu chego lá e vou jogar na cara deles que não é no Mobral. Daí ela completou, ela disse, mas é como se fosse. Ela disse, como se fosse? Como assim? É que Mobral, na verdade, quer dizer Movimento Brasileiro de Alfabetização. Mobral. Sim. E aí ela explicou, né, que Mobral tem um nome assim que muitos mais antigos tinha como que se tá no Mobral é porque não entende nada. Mas lógico, tá ali para aprender. Para aprender. Para aprender. Sim. Então, eu mesmo, vou dizer para vocês, eu mesmo, quando que eu precisei ir comprar materiais para eu estudar, comprar um caderno, um lápis, uma caneta, borracha, eu fui em um mercadinho ali perto de casa que tem esses materiais também. E aí a atendente muito conhecida, eu já tinha feito trabalho para eles ali. Janeiro, é para os teus filhos, vão para a escola? Daí eu disse, para os meus filhos. Não falava que era para mim. Tinha vergonha, porque muita gente zombava de mim. Mas eu consegui chegar lá. Uau. Consegui chegar lá. E deu a volta por cima. Dei a volta por cima. Alguns daqueles que falavam que não era para ir, porque já estava muito tarde, porque já estava velho, eu consegui resgatar e trazer. Depois eu dei aula para eles, porque eu consegui voltar a estudar, né? Voltar ao SEJA agora como professor, mas não parou por ali. Eu consegui também fazer uma extensão do SEJA. Olha só. Levei uma extensão do SEJA para Capivari. Para Capivari de Baixo. Então, o que aconteceu? Eu consegui comprovar lá na direção do SEJA, do Centro de Educação de Jovens e Adultos de Tubarão, consegui comprovar que era mais fácil nós conseguir deslocar um professor até Capivari do que deslocar 30 alunos até Tubarão. E aí, nessa mentalidade, a gente conseguiu abrir uma extensão. Só que eu tive um desafio. Eu precisava, para abrir essa extensão, eu precisava apresentar no SEJA de Tubarão 30 matrículas efetivadas. E aí, o que eu fiz? De casa em casa. Tu ia batendo de casa em casa. Nossa. E aí eu tive uma surpresa. Muita gente não sabia. Muita gente não sabia. Só que muitos também envergonhados e não queriam ir. E aí eu, contando a minha história, consegui conquistar vários e consegui fazer essa turma. Na verdade, eu consegui fazer 2 turmas de 30. 2 turmas de 30. E implantamos em Capivari o Brasil alfabetizado. Em 2 salas de aula emprestada pelo município. E aí a gente, durante o dia, né, durante o período de manhã e de tarde, ocorria aulas normais nessas salas, e à noite, então, a gente utilizava esse espaço para lecionar para adultos que estavam começando, mas começando mesmo, começando legal, muito. Janir. Então, a tua história inspirou muitas pessoas, e como hoje está inspirando aqui mais pessoas ainda, né? Porque é bom a gente ouvir isso, Janir, porque a gente acha sempre assim, né? Aquilo que eu não consegui fazer antes, lá atrás, hoje nem adianta porque eu não vou conseguir também. E é ao contrário, né? Porque nem sempre aquilo que a gente não conseguiu lá atrás era o momento da gente ter feito, né? E Deus, Ele coloca algumas estratégias, algumas pessoas, algumas conexões para nos ajudar a chegar onde Ele quer de verdade. Hoje, o fato de você estar aqui no meu programa falando sobre renovação da mente é a prova mais clara, né? Que você foi um batalhador, foi um vencedor, tem vencido a cada dia, né? E como é que foi assim, Janeiro? Deixa eu perguntar. Na época, a tua família, como que eles te olhavam assim? Eles olhavam para ti como alguém que era guerreiro mesmo, que queria mudança? Ou achavam assim, tá indo lá só para bobiça, não vai aprender nada mesmo? Então, eu vejo, hoje olhando para trás, eu vejo que estava muito dividido. Entendi. Tinha sim, tem até hoje, né? Pessoas que sempre estão tentando me fazer eu ir cada vez mais longe, mas eu me lembro que tinha alguns também que, não sei por qual sentimento, mas botavam um pouquinho para baixo, sim. Vinham palavras que eram palavras de travamento, ofensivas mesmo, para desanimar. Exato, para desanimar. Meu Deus, cara, tu és um exemplo para nós mesmo, Janir, de verdade. E hoje eu vejo, pastor, que tudo tem o tempo de Deus. Tudo tem o tempo. Se eu tivesse estudado enquanto criança, eu não seria um aluno do SEJA, não seria um professor no SEJA, que eu ajudei as pessoas que estavam ali, e não teria levado
para Capivari uma extensão do SEJA para alfabetizar 60 pessoas. Uau. Então, tudo tem o tempo certo. Sim, para algumas pessoas olhando de fora, acho que era loucura, né? Exato. Mas para ti que estava vivendo a intensidade do negócio, foi realmente o tempo de Deus, né? Muito, muito bom. Foi um tempo que eu consegui entender que eu estava evoluindo. Que eu não estava parado. Que consegui entender que para tudo tem um tempo, que nem tudo está perdido porque passou alguns anos. Se você olhar, tem história de pessoas com 70 anos estudando. Eu tive um aluno com 82 anos. 82 anos, seu Osni. O irmão Osni, até uma história dele. Gente, muito obrigado pela sua companhia. Como é bom saber que você está aqui juntamente comigo, vivendo esse processo de renovação na sua mente para sua vida. Se você quer viver uma vida intensa de renovação, você precisa ter algumas atitudes que são fundamentais para que você possa realmente viver a transformação que Deus tem para a sua vida. E uma delas é você ter um hábito de leitura. O Janir está aqui hoje e ele falando sobre começou a alfabetizar aos 30 anos e se tornou um professor de matemática. Olha só, nunca é tarde. Mas por quê? Porque ele viveu um processo de renovação na mente. E eu estou aqui para ajudar você. Escute, preste atenção aqui. O meu objetivo realmente é ajudar você. Para isso, eu escrevi um livro. Aqui na minha mão tem o meu livro, Renovamente. E a temática dele é: em um mundo de iguais, seja a diferença. Você sabia que você nasceu para ser a diferença? Então, pastor Johnny, eu preciso viver uma renovação na minha vida. Se você ler esse livro aqui, é impossível você não viver um processo de renovação. Querido, se você quer de verdade. Pastor, como que eu faço para adquirir o teu livro? No Mercado Livre você pode colocar, nas minhas redes sociais também, o meu @ do Instagram é Dione com D, D-I-O-N-E, J Nascimento. Você pode chamar lá, botar no Mercado Livre também, para todo canto do Brasil. E eu quero ajudar você a viver essa renovação na sua vida, tá bom? Estou aqui hoje com meu amigo Janir, o professor Janir. Janir estava compartilhando aqui a história do seu Osni, de 82 anos, que ele entrou na escola juntamente com você, que você levou essa extensão para a cidade de Capivari de Baixo. E como que foi a história do seu Osni, Janir? Então, entre outras, tem a do seu Osni. Sim. Né? O seu Osni, ele com 82 anos, ele não dirigia, né? Ele era analfabeto mesmo. Então, ele vinha a Tubarão, de Capivari a Tubarão, de ônibus. E o ônibus, para vir para Tubarão, era fácil, porque passava na frente da casa dele. Então, era o único que passava ali. E aí, ele vinha para Tubarão, e aí o que ele observava? Como ele não sabia ler o que estava escrito no ônibus, para onde que era o destino, ele marcava o motorista. Né? O motorista de bigode. Então, na volta, eu vou embarcar no ônibus que tem o motorista de bigode. De bigode, fechou. Lógico. Sim. E aí, só que a empresa de transporte, às vezes, ela desloca um motorista para fazer uma outra linha alternativa. E aí, o seu Osni já estava pronto para voltar para sua casa, embarcou nesse ônibus, que são iguais, a não ser a nomenclatura do destino, e embarcou no ônibus que estava o motorista de bigode. De bigode. O mesmo motorista. Claro. Ainda cumprimentou e entrou. Opa. Sim. E aí, foi, né, saindo, quando que viu, estava fora da rota. E aí foi lá e falou, tá, você vai passar por onde para ir até na minha casa? Não, é a sua casa em Capivari, né? Sim. Não, mas eu estou indo para Armazém. Puxa. Muito longe do destino. O que ia acontecer? Ele teve que ir até lá, voltar até no terminal novamente, para depois ir para casa. Então, o senhor Osni, ele conseguiu ser alfabetizado. Uau, é uma das conquistas que eu sempre sou muito grato. Ele conseguiu ser alfabetizado e então acessar o ônibus certo. Uau! Hoje a gente olha essa história do seu Osni, né, pra gente que, graças a Deus, teve uma alfabetização, pra gente, tipo assim, a gente nem imagina, né, como que é desafiador para as pessoas que não conseguem ler. Né, as pessoas que não são alfabetizadas, como é desafiador pegar uma informação, né, confiar em alguém também, porque tem um documento que tem que ler, como é que não sei ler, será que eu estou assinando coisas boas ou coisas ruins? Então, assim, a importância da alfabetização. Um outro também, meu aluno, foi o seu Narciso Roque,
Com 75 anos, ele já era alfabetizado, então ele continuou dali para frente também na nossa extensão, que depois da alfabetização a gente conseguiu ampliar para outras séries. Entendi. E aí ele formou no ensino médio nessa nossa extensão e depois cursou pedagogia também. Então hoje ele é um pedagogo porque também cursou lá. Então tem várias histórias, assim, tem vários que foram para o ensino superior partindo do SEJA. Sim. E tu ficou quanto tempo lá na frente, Janir? Eu fiquei 6 anos. 6 anos liderando e tal. Aí tu não mexia mais com construção civil? Eu mexia sim durante o dia. Entendi. E à noite eu ia... Tu ia fazer lá. Exato. Entendi. E a construção civil entrou na tua vida desde novo e nunca mais saiu? Exato, desde sempre praticamente. Sempre gostava de fazer algumas coisas, até que um tempo, ainda morando lá em Orleans, eu ingressei numa construtora como ajudante e aí eles viram que eu conseguia fazer algo a mais e eu fui subindo e aí virei oficial, né, pedreiro, como que fala, pedreiro, carpinteiro. E aí dali então eu consegui manter a minha família com essa renda. Mas eu já vendi algodão doce, vendi picolé, eu já fiz muitas... Tu fazia aquele cestinho também, né? Faço cesto de taquara, de bambu, de cipó, isso eu faço também. Até o meu baú aqui foi tu que fez, esse baú foi feito. Esse baú aí foi o Janeiro que fez, né? É isso aí. O homem é multitarefa, faz de tudo na vida. E Janeiro, e hoje, como é que tá a tua situação hoje no sentido, por exemplo, antes... Até então tu não conhecia Cristo também, tu tinha uma vida completamente fora dos padrões e hoje tu conhece a Cristo. E como é que era o antes e o depois, né, da tua vida, agora tendo esse conhecimento de quem Jesus é, quem ele é na tua vida? Então, pastor, isso também é um divisor na vida da gente muito importante. Não faz muito tempo que eu sou convertido a Jesus, eu acho que vai fazer uns 3 anos aproximadamente. Vamos dizer assim, pastor, que sabe aquele que pensa assim, ó, eu não sou cristão, mas eu também não sou errado. Já é errado. Já errou. Já está errado. Sim. Vamos dizer assim, eu não era de bagunça, de noitada, de droga, nada disso. Mas eu também não seguia à risca tudo que um cristão deve seguir, né? Que é ver o próximo como tu te vê, né? Fazer para o próximo aquilo que tu faz para ti, que tu gostaria que fizesse, né? Então, isso me ajudou muito a cada vez mais ter um desenvolvimento e subir na vida. Porque eu tenho uma outra história também, pastor, que eu criei um canal no YouTube e eu fiquei muito tempo ali gravando, mas não postava. Sim. E a minha conversão a Cristo, eu conheci o pastor Johnny. E uma coisa leva a outra. Sim. E o pastor Johnny que deu aquele empurrão assim, não, agora tu vai. Eu já estava com vídeos gravados há 2 anos e eu não postava. Então, quando tu serve a Cristo, quando tu é um cristão verdadeiramente, ele te cerca de pessoas que vão te ajudar a evoluir. Verdade. Então, às vezes tu pensa que não, mas é porque se tu não tá ali, tu nem saberia como seria. Muito real, muito real. Então, o relacionamento com as pessoas, né, que é o que a igreja, ela tem esse vamos dizer assim, esse acolhimento, né? A gente sabe que muitas pessoas acham que nasceram para andar sozinhas. E a igreja, ela entende que as pessoas não nasceram para andar sozinhas. Nós precisamos uns dos outros, né? Como a Bíblia fala, ame o teu próximo como a ti mesmo, né? O segundo mandamento do Senhor Deus para nós é esse: ama o Senhor Deus acima de todas as coisas e ama o teu próximo como a ti mesmo. Então, assim, e a igreja, ela tem essa função justamente de ajudar uns aos outros, né? Então, Janeiro, quando ele chegou na igreja, eu me lembro, e tu veio por causa do quê? Assim, como tu chegou ali, Janeiro? Então, a minha filha que apresentou a igreja. Tua filha. Primeiro, eu só levava ela e voltava, depois ia buscar. Entendi. Levava, entregava na porta da igreja e depois ia buscar. E depois, um dia, ela convidou também a minha esposa, né? E a gente, mas fazia um tempo já que ela estava convidando, mas a gente ia deixando, não é que a gente estava resistente, mas a gente ia deixando, né? E até que um dia a gente foi, teve um encontro com Deus, a minha esposa foi, e aí depois ela quis ir sempre na igreja. Entendi, e aí, dali a gente passou a entender melhor o significado de estar numa igreja. Sim. E aí eu, mais perto do Janir, conhecendo um pouco da história dele, vendo como que ele estava vivendo, e como pastor, assim, eu entendo dos desafios, né, que a gente tem na vida.
E o Janir falou para mim, pastor, eu queria falar em público. Lembra, Janir, que tu falava para mim? Pastor, queria ter coragem de falar em público, queria ter coragem de ter um canal no YouTube e tal. E a gente, de uma maneira, né, indo pelas beiradas, vamos assim dizer, a gente foi conduzindo o Janir a esses lugares. E hoje, o Janir tem um programa de rádio, né, Janir? Tem sim, inclusive é hoje. Né? É hoje ainda. É hoje, às 20 horas, na Rádio Capivari FM, lá em Capivari. Sim. Também é transmitido no YouTube, né? Onde eu já tive a honra de receber o pastor Johnny lá também. Na abertura. Foi o primeiro, Sabe por quê? Deixa eu contar aqui. Por que eu chamei o pastor Johnny? Porque eu estava muito inseguro, porque eu nunca tinha falado em público. E aí, nunca falou em público, vai apresentar um programa? Sim. Como assim? Eu pensei, eu vou levar um convidado que se eu não conseguir falar, ele vai falar, porque o homem fala mais do que o homem da cobra, vamos dizer assim. Então, eu levei o pastor e deu certo, porque realmente ele segurou as pontas lá na estreia do meu programa lá, que é Construção do Futuro. Construção do Futuro, que acontece toda terça-feira. Terça-feira, às 20 horas. Às 20 horas. Então, assim, gente, o Janir, ele tem crescido muito, né? E tem uma família abençoada, né? Filhos maravilhosos ali, que estão juntamente com ele lá na igreja, a esposa maravilhosa. Então, eu sou muito grato a Deus poder fazer parte da história do Janir. E, Janir, dentro disso tudo que tu acabou de falar para nós sobre o processo de renovação, teve alguma coisa que foi um marco na tua vida? Tu consegue pontuar assim, pastor, a partir daquele momento, eu vi que a minha vida ia mudar completamente. Eu ia ser uma nova pessoa, ou ia ver de maneira diferente. Teve alguma situação que aconteceu na tua vida? Teve sim, pastor. Teve sim. E já depois de ser cristão, sim. Quando que eu participei de um treinamento na igreja chamado Homem ao Máximo. Uau! Então, esse treinamento é da Universidade da Família, né? E onde a igreja Conviver transmitiu para os homens da Conviver. Então, nem todos estavam dispostos ou disponíveis para ir no momento, mas eu estava disposto a ir, estava disponível e queria muito ir. E também é um divisor naquilo que tu entende, tu tem um entendimento. Por que muitas vezes a pessoa está numa situação difícil e está fazendo alguma coisa errada, mas nem sabe que é aquilo ali que está te deixando numa situação difícil. Muito e eu, como vim de uma família onde teve muitos traumas, muitas coisas erradas, aquilo ali também me bloqueava. Sim. E aí, ali foi quebrado muitas coisas. Então, o treinamento, eu falo treinamento porque quando é curso, tu vai lá absorver o conhecimento. Quando é treinamento, tu vai lá para treinar. Quando tu vai na academia, tu vai treinar, tu não vai escutar. Então, foi o treinamento Homem ao Máximo, que também me ajudou muito. Até quero mandar aqui um abraço ao meu irmão Renan Links, que ele que ministrou juntamente com o Tiago esse treinamento. Foi muito top, né? Muito eu me lembro top. Também desse treinamento que a gente Tempo fez lá abençoado. na igreja. Foi um tempo maravilhoso, os homens aprenderam. Então, assim, a igreja ela tem essa missão também de proporcionar esses momentos para transformação de vida. Então, é possível, gente, você transformar a sua vida. É possível você viver algo novo de Deus. É possível você ter uma nova história, porque Deus, ele pode fazer acontecer. Basta você crer, basta você acreditar. Hoje está comigo aqui o professor Janir, tem compartilhado um pouco da história dele e como é bom ver aquilo que Deus pode fazer na vida de uma pessoa. E ele é uma prova viva que o processo de renovação na vida pode acontecer. E a palavra de Deus, Romanos 12:2, fala sobre nós não estarmos conformados com o padrão desse mundo, mas transformar pela renovação da mente. Janir, a gente está compartilhando a tua história aqui, muito legal, testemunho maravilhoso, como nós estamos aprendendo. Eu sempre falo que eu sou o primeiro aqui, aprendo muito a respeito do processo de renovação da mente aqui, a cada sexta-feira. Eu fico admirado com o que o Senhor Deus pode fazer na vida das pessoas e até onde a pessoa ela pode chegar com conhecimento, né? Porque a Bíblia fala que o povo perece porque falta o conhecimento. Janir, hoje tu és consultor de vendas. Perfeito. E aí, como é que foi esse processo? Então, eu tenho muito conhecimento na área de construção civil. Perfeito. E quis transferir esse conhecimento que eu tenho de ir lá botar a mão na massa e fazer mesmo para uma das áreas da construção, que é a venda do imóvel, né? Perfeito. Mas aí eu não sou um corretor. O corretor
ele, claro, tem vários perfis de corretores, mas o corretor, o que ele faz? Ele vai lá e faz a venda, né? Sim. O consultor, ele é diferente, né? O meu cliente, ele não está na minha estatística como um número, uma pessoa a mais que eu atendi, uma pessoa a mais que eu vendi. Ele não está assim. Ele está como uma história que eu ajudei a transformar. Por exemplo, pessoas que muitas vezes não conseguiu adquirir o seu lar, a sua casa, né? Nos meios que estavam buscando, e veio até mim e eu consegui fazer sim. Não, a gente pode parcelar essa parte, vamos por esse caminho que é mais barato, vamos por esse outro lado aqui que tem qualidade, que tem uma garantia melhor, e a gente consegue então atender o cliente, mas não só para fazer uma venda e depois pronto. Não, o cliente ele vira um amigo. Entendi. Então, o cliente, ele faz parte da história. Eu busco levar para o meu cliente um negócio, uma negociação que seja boa para o cliente, para mim também. Mas não só para mim, para o cliente também. Porque esse cliente, ele vai ser a minha propaganda. Claro. Então, se o cliente fala bem do meu atendimento, da obra que ele comprou, da casa que ele está morando hoje, e a gente tem um pós-venda excelente, então qualquer problema que dá numa casa, numa residência que a gente vendeu, a gente prontamente já vai ali, já resolve. Isso é um diferencial e isso é um papel do consultor de vendas. É exatamente orientar, dirigir e orientar como é a melhor forma de fazer a negociação. Entendi. Tu consegue realmente entender o que o cliente está precisando, né, Janir? Exatamente. Então, eu faço desde a captação de documentação, análise de crédito, análise de viabilidade, porque às vezes o cliente ele tem o crédito aprovado, mas às vezes ele tem pouco valor para dar de entrada. Vamos ver se esse cliente tem um automóvel para colocar na negociação. Vamos ver se esse cliente tem alguém da família que poderia incluir no financiamento para chegar no nível que o estabelecimento financeiro requer para liberar o financiamento. Então, eu procuro buscar sempre o melhor para o cliente, sempre fazendo várias opções, várias simulações para ver o que se encaixa melhor a cada perfil. Entendi. E hoje tu trabalha só com vendas de casas ou não? Então, hoje eu represento duas empresas com venda. Eu represento, posso falar aqui, pastor? Claro, pode. Eu represento aqui a construtora Três Lírios, né, na cidade de Capivari, Tubarão e Pescaria. Essa construtora, ela fabrica casas, então essa eu atendo no ramo de residências. Perfeito. E também eu também represento a AAC, que é uma empresa de galpões pré-moldados, que é da região ali de Içara, Criciúma, que então, nessa empresa eu represento a venda de galpões pré-moldados. Ah, entendi. Então tu pegou esses dois segmentos. Exato, até porque um não confronta com o outro. Perfeito, então eu consigo representar as duas empresas com o mesmo conhecimento que eu tenho, representando então os dois nichos da construção. Hoje a pessoa que está nos assistindo ali, se ela quiser, eu tenho interesse de ter uma casa e tem muita burocracia e tá difícil para mim conseguir. Tu consegue dar uma facilitada nesse processo para as pessoas? Com certeza. É mesmo? Eu procuro, eu não consigo fazer nada que depois não vai passar na instituição financeira. Perfeito. Mas eu consigo montar o processo de uma forma que elimina alguns tropeços, que já chega pronto lá. Entendi. Chega lá já pronto para aprovação. Entendi. Então já ganha tempo, né? Ganha tempo, porque até mesmo, às vezes a gente começa um processo de financiamento e aí se não for meio hábil nessa parte, demora muito. E quando chegou lá, às vezes essa verba nem está mais disponível. Sim. Então já aí tem que voltar para o final da fila. Então eu procuro agilizar e já do jeito que vai certo lá na fonte. Entendi, para facilitar o processo. Entendi. Janir, e qual é o teu arroba pro pessoal se quiser? Eu quero entrar em contato com o Janir, eu quero conversar sobre esse assunto com ele. Então, pode entrar ali pelo Instagram, @consultorjanir. Consultor Janir. Isso, já vai aparecer minha foto, bonita que vocês já vão identificar. E aí pode entrar em contato ali pelo direct, vai ter vários vídeos ali promocionais de casas e galpões que eu estou ofertando, né, vendendo. E pode entrar em contato ali que prontamente já vou atender você e procurar direcionar pelo melhor caminho. Uau! Janir, qual é a mensagem que tu poderia deixar para os nossos telespectadores
a respeito de nunca é tarde, né? Porque eu acho que a gente poderia colocar um tema desse nosso programa é isso, né? Que nunca é tarde. Nunca é tarde. Né? Porque tu começou, né, para muitos muito tarde, vamos assim dizer, né, por conta da idade, ser alfabetizado nessa idade, mas só que tu é uma história de alguém que foi resiliente, perseverante, alguém que realmente está conquistando, está vivendo, né? Saiu de uma cultura que em volta era muitas pessoas iguais, sendo realmente a diferença, Exato. como é o meu livro Renovamente, você decidiu ser a diferença. Então, qual a mensagem que tu poderia deixar para esse povo, olhando nos olhos dos nossos telespectadores aí, Janeiro? Então, eu vou usar a sua fala para começar dizendo que nunca é tarde. Costumo dizer que hoje, para ter um exemplo, né? Hoje, ainda que seja tarde, hoje, já é final do dia, ainda é antes do que amanhã bem cedo. Uau. Então, nunca é tarde. Procura sempre pessoas que vai te ajudar a levar para um outro nível. Se você vê que a pessoa que está próxima a você, ela não te impulsiona, eu não estou dizendo para você abandonar, mas procure andar com pessoas diferentes, pessoas que te impulsionam, que te motivam, que te levam para frente, pessoas que têm um olhar para o futuro.